Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 ativos, 5 fundos imobiliários que os especialistas normalmente eu venho aqui e trago fundos que eu acho que são descontados, que possam ser boas oportunidades, mas dessa vez eu vou trazer aqui ativos que os especialistas estão recomendando. Então vou colocar aqui a imagem de algumas matérias para vocês aqui no vídeo. Então eu vi algumas matérias de fundos que os especialistas estão recomendando para 2024, né? Estamos falando de janeiro de 2024. Mas eles falam para 2024, mas pronto, é para o próximo mês. O que os especialistas acham que são fundos que vão trazer uma boa rentabilidade no ano que vem. Então eu peguei várias matérias e anotei aqui alguns fundos que eram incomuns em várias delas, os fundos mais citados, por assim dizer. Por isso vou trazer aqui 5 fundos que possam ser, nada aqui é recomendação de compra, mas podem ser, segundo os especialistas, boas oportunidades para investir para início de 2024. Não consegui abrir. Normalmente eu uso o Status Invest, mas o Status Invest não está funcionando. Então vou abrir aqui o Investidor 10, se não funcionar também tem esse aqui que é o Funds Explorer, também é um site muito bom e tem outros também, portanto pode utilizar o que você quiser aí. Primeiro fundo, o fundo mais recomendado dos artigos que eu li, BTLG11, Fundo Industrial de Logística, está com PVP acima de 1, mas é um fundo de muita qualidade. O yield dos últimos 12 meses, 8,90, portanto, 8,91, 8%. Está quase a 9%, né, de yield, portanto, lembrando que é dividendo que você recebe, a rentabilidade dos últimos 12 meses, livre de imposto. Liquidez diária é muito grande, mais de 7 milhões, quase 8 milhões de liquidez. E valor patrimonial chegando ali nos 3 bilhões de patrimônio. Portanto, os especialistas, os analistas de fundos imobiliários acreditam que esse fundo vai continuar crescendo e que vai entregar bons resultados no ano que vem. O primeiro fundo da lista, BTLG. Vamos então ver o segundo fundo da lista dos fundos mais recomendados, KNSC11. Eu fiz o trabalho de casa por vocês e fui ver várias matérias, portanto tirei aqui a lista de fundos mais recomendados para o ano que vem. KNSC, fundo de papel do Kinea, portanto considerado como a melhor gestora. Kinea pertence ao Itaú e é considerado como a melhor gestora ou das melhores gestoras de fundos imobiliários. PVP aqui 3% abaixo do valor patrimonial, portanto pode estar barato ainda. Yield quase 12% nos últimos 12 meses e agora também se tornou um fundo de base 10 há pouco tempo. Portanto, também é mais um fundinho de troco que você, com menos de 10 reais, olha, 8,79 no dia que eu estou fazendo esse vídeo, com menos de 10 reais você já compra uma cotinha e já começa a receber dividendos logo no próximo mês. E o valor patrimonial dele, mais de 1 bilhão, 1,20 bilhões de valor patrimonial, 1,20 bilhão de valor patrimonial. Portanto, um fundo muito grande, de uma grande gestora, que é a Kinea, com muita liquidez, mais de 3 milhões de liquidez diária. Isso é por dia, tá? Ele negocia 3 milhões por dia, portanto, mesmo que alguém que estivesse vendo o meu vídeo tivesse muito dinheiro para investir, ele não vai jogar o preço lá para cima, não vai alterar o preço que está sendo cotado naquele dia, porque ele tem uma liquidez muito grande. Tem muita gente vendendo e muita gente comprando. E pode estar oferecendo uma oportunidade porque ainda está um pouquinho abaixo do VP, e nos fundos de papel o VP é um valor mais preciso, um valor mais que a gente pode ter em conta, mais realista do que um fundo de tijolo, porque o fundo de tijolo, o valor patrimonial dele só é avaliado uma vez por ano, enquanto o fundo de papel, esses papéis vão sendo cotados a mercado e vão sendo atualizados o tempo todo o valor patrimonial desses papéis. Portanto, é um valor mais realista num fundo de papel do que num fundo de tijolo. O fundo de tijolo ele pode estar desatualizado. Agora, no final do ano, por exemplo, vários fundos estão soltando laudo de reavaliação do patrimônio e, portanto, durante quase 12 meses, essa reavaliação não volta a acontecer, só fazem isso uma vez por ano. Portanto, o valor patrimonial pode aumentar ou pode diminuir, que o laudo do último ano é que vai contar. Então, não vai haver variação no patrimonial dos fundos de tijolo durante praticamente um ano. Enquanto que no fundo de papel essa avaliação ela é praticamente mensal ali e o valor patrimonial dos fundos de papel ele é mais realista ou mais atualizado
do que um valor patrimonial de um fundo de tijolo, ok? Portanto, sem mais demoras, vamos para o próximo fundo. Cadê? Aqui. Vamos procurar. XPSF, FOF, fundo de fundos. Também é mais um fundo ali de base 10, R$ 8,05 está custando. Dividend Yield, 11,32, portanto ele está entregando 11% livre de imposto. E é um fundo de fundos, portanto é um fundo muito diversificado. Ele é um fundo que tem uma lista de outros fundos dentro da carteira, ele investe em vários setores diferentes e tem ali uma diversificação muito grande. Para quem não quer perder tempo, ficar procurando ativos aí, o que ele acha que está descontado, o que ele acha que vai subir, o que ele acha que vai pagar bom dividendo, então você compra o fundo de fundo, e o fundo de fundo que tem um bom histórico, portanto o XPSF ele tem um histórico de pagamento de dividendos, tem um yield muito bom. Nós fomos comparar, por exemplo, com o BCFF, deixa eu só ver aqui rapidamente, o yield, que é o BCFF é um fundo mais conhecido, que também se tornou base 10, mas ele tem um yield menor, olha, 9,55. Portanto, aqui nós estamos falando de quase 2% a mais, ele entrega um resultado superior ao BCFF, pelo menos nos últimos 12 meses tem entregue, e paga um yield maior e é diversificado, é um fundo de fundos. Portanto, PVP 0,95, ele está 5% abaixo do valor patrimonial, mais uma vez um fundo de papel, que o XPSF, não, obrigado. O XPSF ele é um fundo de papel, é um fundo de fundo, ele é considerado um fundo de papel, não é um fundo de CRIs, mas é um fundo de papel porque ele só não investe nos ativos, ele investe em outros fundos. E, mais uma vez, é um fundo que o valor patrimonial ele é mais atualizado do que um fundo de tijolo. Portanto, ele está realmente 5% de desconto em relação ao valor dos fundos da carteira naquele momento, no momento que estou fazendo esse vídeo. Liquidez, mais de 500 mil, portanto mais de $500 mil por dia. E valor patrimonial, ele é um fundo mais pequeno, 366 milhões de valor patrimonial, de patrimônio, né, dentro da carteira. O fundo vale patrimonialmente, dos ativos que estão dentro da carteira, vale 366 milhões. Portanto, é um fundo mais pequeno. É por isso que eu tenho uma teoria em relação a fundos de fundos. Os fundos mais pequenos normalmente entregam mais resultados, mais dividendo, porque são menos diluídos. Essa é uma teoria minha. Nunca comprovei, não encontrei nenhuma fórmula para comprovar isso, mas eu acho que os fundos mais pequenos entregam mais resultado porque são menos diluídos. Portanto, XPSF, 360 milhões de valor patrimonial, mais de $500 mil de liquidez e 11,32 de yield e um pouco descontado em relação ao patrimonial. Tá aí, terceira opção, XPSF. Não recomendado por mim, mas recomendado por especialistas. Vamos ao próximo fundo. RZTR 11, vai aparecer? 11. Pronto, deu pau aqui também agora. Pesquisar. Mais um site que foi abaixo. Hoje está difícil, está todo mundo procurando aí. Status Invest também não funciona. O Status Invest funcionou, olha. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. RZTR 11. É sempre assim, estava funcionando até a hora que eu decidi fazer o vídeo. RZTR é um fundo da área do agro. Normalmente ele é um fundo que investe em terras e aluga melhor essas terras e vende mais tarde. Portanto, é um fundo do agronegócio. Yield 11,19, portanto entregou muito dividendo para um fundo que realmente investe nas terras, ok? Não é um fundo de papel, não é um fiagro. Ele realmente investe nas terras, é dono das terras. Que eu queria ver mais aqui. Liquidez, 2,6 bilhões de liquidez, 2,6 milhões de liquidez por dia. PVP 1,04, está um pouquinho caro, 4% acima do valor patrimonial, mas também é uma diferença pequena. E patrimônio, mais de 1 bilhão de patrimônio. E faz parte do IFIX, quase 1%, o último rendimento, R$ 1,40. Eu gosto mais do Status Invest porque aparece aqui já o rendimento, o último dividendo. Portanto, entregando qual foi o rendimento do último dividendo? 1,37% aí o rendimento do último mês, em relação ao fechamento da cota. Portanto, fundo do agronegócio, aí mais um setor diferente para a gente diversificar a carteira, RZTR. Eu achei o fundo interessante, mas como eu já invisto em fiagros, acho que não faz sentido eu colocar o RZTR. Eu já tenho o QAGR, que é outro fundo do agronegócio. Não investe em terras, mas investe naqueles silos e aqueles grandes armazéns de
de grãos e coisas assim. Mas, portanto, para mim, para minha carteira pequena, eu acho que não faz sentido eu introduzir o RZTR agora, mas se você não investe no agronegócio, pode ser interessante para você o RZTR. Baixa o relatório, analisa o fundo e vê se faz sentido para você. É recomendado por especialistas. E o último fundo, vamos ver se o site continua funcionando. O quinto fundo, XPML, fundo de shoppings. O dividend yield 8,83 nos últimos 12 meses, portanto o rendimento do último ano, o rendimento do dividendo do último ano. Ora bem, liquidez, mais de 10 milhões por dia, portanto é liquidez, é o fundo com mais liquidez aqui da carteira, da carteira recomendada pelo especialista dos fundos de hoje, mais de 10 milhões de liquidez, PVP 101, portanto está ali praticamente no valor patrimonial, que é quase 3 bilhões e meio de valor patrimonial. Esse fundo, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, se o Status Invest estiver certo, ele tem pelo menos 12 ativos, 12 shoppings na carteira. Portanto, é um fundo bem grande, bem diversificado. O yield é mais pequeno, mas é normal, porque nós estamos investindo num fundo que é mais seguro, ele é dono dos shoppings, só tem shoppings de qualidade, um fundo grande, com muita liquidez, portanto, normalmente o yield é mais pequeno. É normal, mesmo assim, acima de 8% continua sendo um yield muito bom. Lembrando que os fundos de shoppings eram os queridinhos da bolsa antes da pandemia, e o yield naquela altura, você comprava um fundo de shopping para receber 5% e 6% ao ano e já ficava feliz. Né? Conforme a taxa de juros vai baixando, vai ficando menos atrativa, o preço dos fundos de shoppings vão aumentando. E eram os queridinhos da bolsa, e você comprava um fundo de shoppings antes da pandemia para receber 5% e já estava feliz, porque a taxa de juros era 2%, renda fixa rendia 2%, 5% num fundo de shopping, as pessoas já estavam felizes e compravam bem acima do valor patrimonial. Portanto, hoje nós temos a oportunidade de comprar próximo do valor patrimonial com um yield de mais de 8% ao mês e guardar esse yield para os próximos anos, o que é interessante. Veja se faz sentido para você ou não. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Esses foram os 5 ativos que eu, na minha análise aqui de artigos recomendando, é que eu lembro da palavra em francês. Em francês fala recherche. Na minha procura por ativos recomendados para o ano que vem, cheguei à conclusão que esses foram os mais citados, portanto trouxe aqui os 5, fiz o trabalho de casa por você: BTLG, KNSC, XPSF, RZTR e XPML, 5 fundos recomendados por especialistas. Não esquece de deixar o like, muito importante para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.